Vamos lá, galera, vamos fazer essa terceira questão aí. A síndrome de Turner é um distúrbio cromossômico que ocorre em uma a cada 1.500 ou 2.500 crianças do sexo feminino, nascidas vivas. Algumas anormalidades típicas da síndrome de Turner são a baixa estatura, a infertilidade, o pescoço curto e mais largo do que o normal, a baixa linha de implantação do cabelo, o tórax alargado e a distância aumentada entre os mamilos. O cariótipo é de Laura, que apresenta síndrome de Turner. O cariótipo é essa referência aqui, tá? Então vamos só dar uma diminuída para poder. Deixa eu ver se eu vou para o lado esquerdo. Pronto, fui para o lado esquerdo que acho que fica melhor, certo? Então vamos lá, o que é que tu tem que se ligar? Na síndrome de Turner, eu tenho um cromossomo X a menos. Então aqui eu só tenho um cromossomo X, deixa eu botar uma outra cor. Se fosse uma mulher sem síndrome de Turner, ia ter dois cromossomos X nesse lugar. A síndrome de Turner é um distúrbio cromossômico numérico. Numérico. Nós chamamos de aneuploidia. Aneuploidia. Assim como a síndrome de Klinefelter, a síndrome do triplo X e duplo Y. Por que eu separei essas? Porque é uma aneuploidia sexual, que nós chamamos de alossômica. Alossômica. É uma aneuploidia alossômica, ou seja, é uma aneuploidia sexual. Nesse caso, a mulher 45x0. Essa seria a referência, né? E aí vem um detalhe interessante. A anomalia cromossômica de Laura pode ser explicada pelo quê? Vê, galera, no caso da anomalia cromossômica de Laura, o que acontece é o seguinte. Imagine que os cromossomos... Vamos lá, vamos fazer uma referência aqui, certo? Eu acho que eu tenho uma folha aberta aqui já. Vai mostrar para vocês, certo? Então, o que acontece é o seguinte. Vamos dizer que aqui são as células da mãe de Laura, ou do pai de Laura. Mas vamos botar da mãe, porque aí a gente referencia os 2x, né? Então, o que acontece é o seguinte. Quando essas células passam pela fase S da divisão celular, o cromossomo se duplica. Então, nós vamos formar aqui as chamadas cromátides irmãs. Numa meiose normal, por que meiose, Jones? Porque é a divisão que forma a gameta, então é ela que a gente tem que referenciar. Então, numa meiose normal, eu teria a chamada meiose 1, e na meiose 1 eu vou separar o par de homólogos, então vai ficar esse separado desse e esse separado desse. E aí eu tenho a meiose 1, né, que eu vou botar aqui como M1, referenciando a fase principal de separação, que é a anáfase 1. Anáfase 1. Onde eu separo o par de homólogos, né? Então aqui nós temos um par de homólogos. Beleza pura? E aí, quando chega aqui no final do desenho, que eu tenho a final da meiose, vamos dizer assim, né? A gente vai separar as cromátides irmãs. Então, o que vai acontecer agora é que, na teoria, e na prática também, né? Eu vou ficar com um palitinho em cada cromossomo. Então, a gente teria essa situação aqui, né? E aí eu teria apenas um cromossomo X. Que aí, a depender da fecundação, né? Do gameta masculino, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente está aqui, né? Vamos referenciar aqui uma fecundação, só para ficar mais didático, e aí eu não vou me alongar muito, mas se o pai manda X, se tu juntar esse com esse, vai dar X do pai com X da mãe. Então nós temos aqui uma menina. Mas se o pai manda Y, e a gente juntar esse com esse, vai dar XY, que seria um menino. Certo? Então, isso aí que eu estou mostrando para vocês seria a distribuição correta da parada, tanto da meiose 1 quanto da meiose 2, né? Então,
Aqui, galera, o que nós temos é a meiose 2. Né? Então, a meiose 2 acontecendo, separando as cromátides irmãs. Só que o que é que pode acontecer? Aí é que vem as variações. Eu vou pegar o mesmo desenho e vou trazer para cá. Vamos copiar esse desenho. Vamos trazer ele aqui. Vamos colocar a seguinte situação. Imagine, aí eu vou apagar os palitinhos que tem aqui dentro, certo? Vou deixar o X, porque eu quero mostrar uma coisa. Imagine que no primeiro momento a gente teve um erro de meiose 1 e o par não se separou. Aí o que é que acontece? O que acontece é que aqui dentro vai ficar com 2 palitinhos e embaixo vai ficar sem nada. Então essa menina tem, né, ou melhor, né, esses gametas da mãe, vamos dizer assim, né, já que a gente está representando a formação do gameta, eu tenho um gameta aí que está com 2x. E tem um gameta que está sem nenhum X. Percebe? Então imagina esses gametas aqui de baixo sem nenhum X. Então se eu tenho esses gametas aí de baixo, né, sem nenhum X, deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Deixa eu ver. Aqui não. Aqui também não. Eita, misericórdia, fiz besteira aqui, galera. Foi mal, calma. Eu fui dar um corte ali meu. Acabou que saiu demais, né? Pronto. Vamos fazer só um detalhinho aqui. Acho que é aqui. Pronto, consegui. Era isso que eu queria. Certo? Vamos só dar uma diminuída para ficar melhor. Pronto. Então imagina o seguinte. Essas células aqui de baixo, né? Se elas se juntam com o espermatozoide, imagina o espermatozoide X. Isso aqui vai dar X0. Aqui é uma menina com síndrome de Turner. E de onde se vier um Y? Aí dá Y0 ou 0Y, né? É inviável, ele vai ser abordado, né? Então veja que foi um erro. Inicialmente a gente fez um erro. O erro está aqui, ó. O erro inicial foi aqui, ó, de anáfase 1, né? E detalhe, se uma célula dessa for fecundada por um X sexual, por exemplo, isso aqui vai dar a síndrome do triplo X. São mulheres que apresentam 3X. É só um exemplo, né? E se for um Y, XXY, síndrome de Klinefelter. Ok? Então isso é interessante. Então, pegando esse princípio, vamos ver agora o erro, pensando no contexto da anáfase 2. Então, vamos pegar aqui essa figura, né? A gente fez um erro de anáfase 1 e vamos para o erro de anáfase 2. Então, até aqui tudo certo. Só que vamos botar o erro na célula de cima. Se o erro ocorrer na célula de cima, olha o que vai acontecer. Ó. Vai ficar com 2x aqui. E embaixo vai ficar sem nada. E embaixo vai ficar normal. Tá vendo? Essas células aqui, elas estão todas normais. E lá em cima é que está a bronca. Então aí, gente, a gente pode fazer a variação. Porque se eu pego isso aqui e junto com o X do pai, vai dar X, X, X. A síndrome do triplo X. Se eu juntar isso aqui com o Y do pai, vai dar X, X, Y. A síndrome de Klinefelter. Se eu pego isso aqui, que no caso seria esse gameta, né? E junto ele com o X do pai, isso aqui vai dar X0, é a síndrome de Turner. Se eu juntar isso aqui com o Y do pai, vai dar inviável. Faz sentido para vocês? Enquanto que as células de baixo, elas estão normais, então vão dar tanto menino quanto menina. Onde é que eu quero chegar, galera? Eu quero chegar que para gerar um erro numérico, cromossômico, o erro aneuploídico, no caso, o erro, ele é de anáfase. Ou ele é de anáfase 1, ou ele é de anáfase 2. Tá vendo? Ou ele é de anáfase 1, ou ele é um erro de anáfase 2. Né? Então, lá no meu desenho da folha anterior, eu fiz da anáfase 1 e agora eu fiz da anáfase 2. Aí, galera, vem a resolução da questão. A anomalia cromossômica de Laura pode ser explicada por um erro de anáfase. Separação ou de cromossomos homólogos ou de cromátides irmãs. Aí na letra A ele diz assim, ó, na separação das cromátides irmãs, opa, até aí tudo massa,
na anáfase 1. Aí o erro é teórico, porque não é na anáfase 1 que as cromátides irmãs se separam, é na anáfase 2. Então isso aqui está errado. Percebe? Ele fez uma trocadilho, agora interessante, ele fez um trocadilho com em que fase acontece a separação do que, né? Na duplicação do DNA, não é na duplicação. A gente acabou de estudar que o processo ele é erro de anáfase. Na separação dos cromossomos sexuais na anáfase 1 da meiose paterna ou materna. Pô, tá até aí tudo certo. Tá até aí tudo certo. Vamos ver as outras. Translocação não. Translocação é um erro estrutural. É uma mutação que ocorre quando cromossomos que não são homólogos trocam material genético. Então, por exemplo, par 21 troca com 14. Isso é uma translocação. Tanto é que indivíduos com síndrome de Down podem ter esse processo, né? Por quê, Jones? Porque crossing over, que é o processo natural, ocorre de 14 para 14, 21 para 21, 3 para 3. Porque são homólogos, são iguais. Inversão, não. Inversão também é estrutural, né? Cromossômica, né? Paracêntrica ou pericêntrica. Beleza? Então nós temos aí o gabarito, a letra C. Valeu? Bons estudos aí, galera.